dia, pessoal. Então hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui, Lolita, do Vladimir Nabokov, que é um livro conhecido por ser muito controverso, não só porque o tema é pedofilia, mas porque esse tema vai ser contado para nós por meio do narrador, que é o próprio pedófilo, contando a história dos crimes dele e contando para um júri, né, contando com uma espécie de justificativa. Ele vai admitir para nós nesse livro que ele é pedófilo e as coisas que ele fez, mas ainda assim é um livro que a gente tem que cuidar muito a linguagem, porque a gente sabe que, dependendo apenas do ponto de vista desse homem, que tem diversos tipos de maneiras deturpadas de enxergar a vida, a gente tem que cuidar muito do discurso dele, o que faz de verdade o livro ser muito interessante. Eu comecei a leitura desse livro com um certo receio, um pouco de medo do que eu encontraria aqui, e fiquei felizmente surpresa com o livro. Eu não quero nesse vídeo contar necessariamente toda a história para vocês, eu gostaria mais de me deter em questões do discurso mesmo do livro, da narrativa dele, especialmente nas questões que eu acho que deixa a bola picando para polêmicas, porque eu sinto que é um livro que traz muitas más interpretações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, vou falar sobre características gerais do livro, até finalmente me deter mais nos pontos que eu realmente gostaria de chamar a atenção. Para isso, eu escrevi um baita texto. Depois, provavelmente, eu vou usar no blog. Para quem não sabe, eu tenho um blog. Eu deixo o link aqui embaixo com alguns artigos que eu falo sobre assuntos que caem aqui no vídeo ou não, alguns outros tipos de assunto. E então, todos são bem-vindos para acompanhar lá posts do blog também. Bom, então as primeiras considerações que eu gostaria de fazer a respeito desse livro do Lolita é que eu acho que é um tema realmente relevante para se ler, pela questão da pedofilia em si, né? Às vezes a gente sente que ela tá longe de nós, mas infelizmente não, né? Existem pedófilos e os pedófilos não têm escrito na testa o que eles são, e nesse livro a gente tem bem claro essa percepção, de maneira que o personagem, que é o Humbert, ele convive em sociedade muito bem, obrigado, e ninguém suspeita dele, né? Então a gente tá no meio de pessoas que têm todo tipo de perturbação mental ou psicológica, ou simplesmente má índole. Elas estão no nosso meio e muitas vezes existem pessoas que lutam, inclusive, politicamente para que a pedofilia seja aceita. E então acho que sempre é bom a gente abrir os olhos, enquanto famílias, enquanto pessoas que querem defender nossas crianças, nossos adolescentes. O livro, ele é muito, muito bem escrito. Isso não é novidade, eu acho que qualquer um, ou pelo menos a maioria dos vídeos que vocês procurarem aqui no YouTube, vão falar que esse livro é muito bem escrito, e ele de fato é. Uma coisa que o autor pode colocar de uma maneira simples, ele coloca de uma maneira tão bem escrita, tão poético, assim, que realmente dá gosto de ler. Que ele usa muitos termos um pouco inusuais e que eu tive que recorrer ao novo dicionário Google para saber o significado. Então tem vários círculos aqui no meu livro em palavras que eu desconhecia o significado, e também tem muitos termos em francês e não tem, pelo menos nessa edição, nenhuma nota de rodapé para traduzir. Então eu ia lá no Google Tradutor para saber o que queria dizer aquilo. E se vocês desconhecerem o que está escrito em francês ou o que significa aquele termo, vocês vão continuar lendo e entender a história, mas eu acho que enriquece muito mais buscar os termos que a gente não conhece, as palavras em francês. A gente vai colocando no nosso banco de dados mental. Por mais pesado que seja o tema, ele consegue ser muito engraçado. E o Humbert, né, que é o narrador, ele é muito irônico, muito satírico com a sociedade que ele vive, e às vezes ele consegue fazer uma piada assim, usando uns termos tão rebuscados para esculachar com alguém, que fica muito engraçado, né, o jeito que ele coloca as coisas. Então é um livro que, assim, diverte, apesar do tema. Ele diverte, ele é muito bem escrito, ele consegue fazer a gente rir. E o nome duplo, Humbert, uma tentativa do autor de tentar mostrar o quanto o Humbert era um cara vaidoso e egocêntrico. E eu acredito também, isso eu não li em lugar nenhum, mas eu acho que tem a ver. Muitas vezes ele usa disso de se referir a ele como se fosse quase uma entidade, né? Então existem diversas facetas da personalidade dele. Então ele fala o Humbert humilde, o Humbert
esperto, o Humbert romântico, o Humbert cínico. Ele se refere a ele mesmo como nós fizemos isso. Humbert também tem relação com essa forma que ele se refere a ele mesmo no plural, as diversas características da personalidade dele. Nessa edição, traz aqui atrás uma frase da Vanity Fair, que diz assim: a única história de amor convincente do nosso século. E eu achei uma afirmação absurda, porque isso não é uma história de amor. Então aí começam os problemas com Lolita, essa interpretação de romance, de amor, né? Isso não é uma história de amor. Eu entendo que o mundo que a gente vive hoje tem uma visão muito deturpada em relação ao que é o amor. Se vocês querem saber o que é o amor, leiam a Carta de São Paulo, em que ele fala que o amor é abnegado, o amor não é egoísta, não quer o mal. E aí a gente vai entender que o que o Humbert sentia pela Lolita não tinha nada de abnegação, ele era um egoísmo total. Então não tem nada de amor nessa história. A Lolita também não amava Humbert, não é uma história de amor. E outra coisa que eu ainda gostaria de falar é que eu já vi aqui que existe essa questão de quem é a caça e quem é o caçador, né? Porque em muitos momentos o Humbert realmente nos dá essa sensação de que a Lolita é que está manipulando ele, essa menina de 13 anos, com a qual ele, o homem mais velho, é apaixonado. Dá a entender que a Lolita manipula ele, a Lolita faz coisas para conseguir dele vantagens, então é ela que se usa dele, é ela que fez ele se apaixonar por ele. Mas percebam que isso é tudo discurso dele. Acho muito absurdo alguém realmente entender que a Lolita é a grande responsável por isso. Queria dar um exemplo para vocês de como a linguagem desse livro pode ser interessante. Ele tá falando, né, o quanto ele gosta de meninas mais novas. E aí ele resolve falar o que acontece quando a menina se torna mais velha. Poucos tipos físicos que eu acho mais detestáveis que a pelvis baixa e pesada, acompanhada de panturrilhas grossas e de rosto deplorável da aluna média do nível superior das faculdades mistas, em que vejo, talvez, o caixão da áspera carne feminina em que minhas ninfetas acabam enterradas vivas. Então, o jeito que ele resolveu se expressar para tentar dizer que, enfim, a menina se tornou mais velha e por aí ele desinteressante. Bem, isso foi apenas um exemplo de linguagem. Então eu queria dizer que nas 30 primeiras páginas desse livro a gente vai ter o Humbert explicando, vamos dizer, essa situação em que ele vive. Ele vai falar aqui para nós do interesse dele em meninas mais novas, e o interesse dele em meninas que vão de uma faixa etária de 9 a 14 anos. Ele fala que realmente ele gosta de meninas com um tipo físico, que é o quadril estreito como de um menino, que, né, tem características realmente infantis. Então isso não deixa dúvida para nós de que ele realmente está falando de crianças, né, ou pré-adolescentes. E com o tipo físico ele é bem específico quando ele diz: não tem nada de características de uma mulher adulta, nada característico que um homem normal se atrairia por uma mulher. Mas não só isso, ele vai falar para nós que a questão comportamental dessas jovens é importante para ele. São aquelas meninas que se desenvolvem sexualmente muito mais cedo e têm um interesse, né, sexual mais cedo e começam a mostrar isso e seduzir de alguma forma que talvez seja até um pouco inconsciente, mas ele diz que esse tipo de menina que ele gosta. Ele não gosta de uma criança, de uma adolescente ou pré-adolescente infantilizada. Enfim, uma garota que já tem uma sexualidade aí aparecendo, mas ainda tem características de criança. É essa transição que ele realmente gosta. E ele começa o discurso dele já ser polêmico nesse início, porque ele chama de ninfeta, que ele define como uma criança demônio, que tem uma espécie de encantamento sobre os homens mais velhos. Ele não tá falando isso de uma forma fantasiosa, não. Ele quer dizer, tá usando essa metáfora para dizer que elas têm responsabilidade no encantamento e na sedução que fazem nele e em outros homens mais velhos. Não é ele o responsável por ter se apaixonado por uma menina mais nova, mas ela sim por ter seduzido ele. Então aqui já começa esse discurso dele de querer transferir parcela da culpa para aquele indivíduo menor de idade. Então vocês entendem aí que é complicado e é difícil defender e dizer que sim, que a menina realmente tem essa culpa, ela carrega essa responsabilidade.
complicado. E aí ele vai contar histórias que são realmente repulsivas para nós, de meninas que ele já se aproximava, meninas que caíam na prostituição e pelo menos alegavam ser maior de idade, mas a gente não tem certeza se elas realmente eram, e era esse perfil que ele buscava. E chegou um determinado momento da vida dele que ele resolveu casar, e nesse casamento ele queria, de alguma forma muito acomodada, tentar deixar de lado esses sentimentos, então ele procura casar com uma mulher que também tem características infantilizadas, só que esse casamento não deu certo, e aí ele começa a demonstrar outras características deturpadas da personalidade dele. Ele tem vontade de bater nessa mulher, ele tem vontade de matar. Ele fala, como qualquer bom marido que foi traído, tinha o justo desejo de agir violentamente. Então, isso é outro traço dele que vai acompanhar ele. Ele o tempo todo diz, não, isso não faz parte de mim, eu sou um poeta, eu não sou um homicida, né? Mas ao mesmo tempo ele está manifestando clara vontade de bater ou de matar eventualmente na história. Mais um traço que dá pra gente desconfiar muito do que ele nos diz, né? Porque por mais que ele se defenda, ora ele se defende, ora ele fala dos desejos dele que são contrários ao que ele tá nos dizendo. Ele vai para os Estados Unidos, porque ele mora na Europa, né? Por isso são os termos também em francês, e ele vai para os Estados Unidos e ele vai dar aulas para uma menina de 12 anos e já vai sonhando como seria essa menina de 12 anos, né? Mas as intenções dele já vão acompanhando ele. Só que acontece que essa família que ele ia dar aula, a casa deles pegou fogo e o plano todo desaba. Então acontece que uma outra senhora dessa mesma cidade vai receber ele na casa dela e perguntar, o senhor tem interesse em se hospedar aqui, ser meu inquilino? E aí ele conhece a casa, acha a casa horrorosa, o que também é muito engraçado a descrição que ele vai fazendo da casa. Ele é todo nojento, é uma característica dele, ele é detalhista. E eu diria assim, é um cara fresco, tá? É um cara cheio de frescura, tem várias coisas que ele não gosta, ele é todo nojentinho. Até que ele descobre que nessa casa tem uma menina e ela vai fazer 13, acho que é isso. Ele já se apaixona por ela e ela é exatamente igual a uma menina que ele conheceu quando ele era novo, a Annabelle. E ele vê na Lolita traços dela. E isso também é uma característica que a gente pode pensar, que o Humbert, na verdade, ele não trabalha muito com a imagem real da Lolita. Ele trabalha com uma projeção que ele faz dela, tanto em aparência como em comportamento. Muitas vezes parece que ele está tentando resgatar uma visão que ele tinha do passado ou um ideal que ele fez na mente dele. E aí ele conhece a Lolita, descreve magicamente o momento em que ele vê ela, que ele é muito bom mesmo nessas descrições. Depois o próprio Nabokov fala que a primeira parte é dividida em duas, primeira e segunda parte. A primeira parte, né, é muito isso, do contato do Humbert com a Lolita. Ele vai desenvolver um caderno que ele vai escrever com letras miúdas todos os dias e experiências que ele teve naquela casa, tentando se aproximar dela. E ao mesmo tempo a gente percebe que ela também tenta se aproximar dele, que ela tem realmente todo esse perfil que ele procura de uma menina, adolescente, mas que já tem uma sexualidade muito aflorada, e ela tenta chamar a atenção dele. E ele repara que ele tem um perfil que chama a atenção dela, porque ela gosta de alguns músicos e alguns artistas que têm características físicas parecidas com a dele. E isso é outro detalhe importante da história. Ele é realmente muito vaidoso, chega a ser ridículo a maneira como ele está o tempo inteiro se descrevendo como um homem bonito, que conquista qualquer mulher, que é um homem isso e aquilo. Então ele está sempre se elogiando e se achando o cara, né? E fica até engraçado, né? Acompanhar um personagem assim. Então ele é muito vaidoso. E ele tem muita pena de si mesmo, né? Ele tá sempre assim, meu pobre coração, pobre de mim. E eu acho que o Nabokov fez isso pra indignar realmente a gente com esse personagem. Que de pobre ele não tem nada, de coitado ele não tem nada, mas ele tem muita pena de si mesmo. Ele adora ser bajulado. Que nos dá a impressão, outra coisa polêmica dessa história, é que existe um erotismo, sim, na relação entre os dois. E o Nabokov diz que quando ele mandou o livro para as editoras, muitas pessoas pararam na primeira parte e pensaram, esse livro é um livro erótico, né, de pedofilia, e deixaram de ler o restante do livro, que a história muda muito de tom. Então, eu não estou dizendo que eu justifico esse livro, que ele é um livro bom, adequado, elevado. Muitas pessoas vão ter desconforto em ler esse livro e eu entendo completamente, porque realmente é descabido, né, uma história assim. Porque o que tem de valioso em acompanhar a história de um homem como esse? Eu já falei aqui o valor que eu entendo de ler um livro como esse,
né? Além da escrita muito boa, é questão da gente estar atento à pedofilia. E isso é um detalhe importante na história. A mãe da Lolita, ela recebe em casa, só mora ela e a filha, e ela recebe em casa um homem que ela não conhece, não sabe o passado dele, não sabe nada sobre ele. E ela recebe ele em casa e nunca desconfia. Nunca desconfia. Ela sempre desconfia da filha, porque ela sabe que a filha não é muito santa, mas não desconfia dele em nenhum momento. É bom quando um pai sabe que seu filho não é santo, né? O que seu filho faz, que daqui a pouco não é muito certo, é um pouco controverso, vai contra as regras da casa, mas tem que ficar muito atento aos adultos que estão ao redor, ainda mais se a gente não conhece, né, a história pregressa dessa pessoa. Então vai acontecer um infortúnio com a mãe da Lolita, né? Eu disse que não ia me deter muito nas questões da história em si, mas ela vai morrer e essa morte tem a ver, sim, com o descobrimento de que o Humbert era um pedófilo. Então, se vocês ficarem desconfortáveis em receber um spoiler, gente, eu digo, não vejam muito mais meu vídeo, porque eu não tô muito preocupada com isso. Isso daqui é um vídeo para quem quer realmente saber dos detalhes dessa história, tá? O que vai acontecer com a Lolita? A Lolita tinha ido para um acampamento de verão, enquanto a mãe estava com o Humbert, e o Humbert vai sempre descrevendo nesse livro o quanto a relação de mãe e filha, né, senhoras Reis, né, a mãe é a Charlotte Reis e a Lolita é a Dolores Reis, como elas se dão mal, como a mãe é fria com a filha, como uma odeia a outra. E nesse ponto também, e depois mais adiante, a gente vai percebendo que isso era um exagero da parte dele e um exagero que convinha muito a ele. Ele não queria que essa relação se estabelecesse para ele conseguir se aproximar da Lolita. Ele chega a casar com a mãe dela, mas sempre com aquela segunda intenção de se aproximar da filha. Ele começa a planejar como é que ele drogaria as duas para conseguir abusar da Lolita, que ele não quer ver como um abuso, já que ela tá dormindo, tá inconsciente. Então tem toda essa deturpação da questão. E então a mãe da Lolita morre. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar na mão dele. Ele vai buscar ela no acampamento de verão e dizer, ó, tua mãe tá doente no hospital. Ele de cara não abre o jogo com ela. E ela aceita isso numa boa, assim, tá, minha mãe tá doente. E os dois saem viajando, né, viajando pelos Estados Unidos. Ele diz, ela tá em algum hospital qualquer, mas vai chegar um ponto que a Lolita vai confrontar ele e perguntar, mas afinal de contas, onde é que tá minha mãe? Por que eu não posso falar com ela? Né? Ele tá obstruindo o caminho dela se aproximar dessa mãe. Ela questiona ele, por que eu não posso ver minha mãe, por que eu não posso ligar pra minha mãe? Ele admite, a tua mãe morreu. Então aqui vai ser o final da primeira parte do livro, né? Então os dois estão juntos, viajando, a Lolita descobre, então ele admite pra ela que a mãe dela morreu, e ele vai nos descrever da seguinte forma. No hotel, ficamos em quartos separados, mas no meio da noite ela entrou soluçando no meu e fizemos as pazes com muita suavidade. Entendam, ela não tinha absolutamente mais lugar algum onde ir. Então a Lolita, ela começa a chorar muito e fica desesperada na hora que ela sabe que a mãe dela morreu. Isso nos faz questionar várias coisas. Primeiro, será que a relação mãe-filha era tão ruim a ponto dela desejar não ter mais mãe? Acho que não. Ele mesmo vai admitir isso em determinado ponto do livro. É melhor ter uma família deturpada do que não ter nenhuma família. E ela acaba na mão de quem? Ela acaba na mão do abusador dela. Então ela percebe nessa hora, cai a casa dela e ela percebe que ela tá na mão de alguém que tem segundas intenções com ela. Então a gente vai perceber que a Lolita, ela vai voltar pro Humbert, como ele mesmo disse, sim. Percebam, ela não tinha mais lugar algum para ir. E ela realmente não tinha. Pra mim é um pouco aquela coisa assim, né? Tu tá no inferno, abraça o diabo. Realmente percebe que ela tá sozinha, sem família, então claro que ela vai se reconciliar com ele. Tinha opção melhor para ela? A gente vai perceber aqui, mesmo através do discurso dele, o quanto a Lolita teve que fazer certas coisas para se defender. Então, a partir da segunda parte do livro, a gente vai acompanhar essa trajetória dos dois, essa relação esquisita, né, que é ele fingindo ser o pai dela para a sociedade, preocupado que ela denuncie ele, ela tentando responder as coisas que ele quer dela, mas ao mesmo tempo tentando puxar o tapete dele, fazer as coisas
seguirem conforme a vontade dela. Eles vão andando pelos Estados Unidos e parando em hotéis, motéis. E aí a Lolita começa a tentar tirar vantagem da situação, né? Ele se mostra muito autopiedoso, muito ciumento, com dificuldade com o gênio dela, que ela é muito reclamona, ela resmunga, ela tem umas coisas que ele chama de infantilidades. Imaginem por que será que isso acontece, né? E ele, querendo vários favores dela, ele vai, de certa forma, pagando ela, né? Com cinemas, com roupas, com doces, com teatro, que ela gosta muito do teatro. Então, tudo isso é uma troca de favores. De certa forma, a gente percebe que o Humbert está ensinando a Lolita a se prostituir. Ele vai pedindo favores para ele e, em compensação, tem que dar para ela alguma coisa. Então, a gente percebe, assim, o tipo de mal e impacto que ele causou na vida dessa moça, que tipo de deturpação de relacionamento que ela vai ter. Uma menina que já não teve muita presença do pai na vida, esse é o tipo de relacionamento que ela tá construindo. Algumas pessoas dizem que a Lolita manipulou o Humbert, ele mesmo tenta vender essa ideia, né, de que ele foi extorquido e manipulado por ela. E aí eu lembrei do filme Acredite em Mim, a história de Lisa McAvey. É uma história real, esse filme tem na Netflix, vale a pena conferir. A história de uma menina, né, diferente de Lolita, que é uma ficção, essa história é real. Essa menina, ela já vinha de uma situação difícil de vida, de abuso doméstico, e ela foi raptada. Esse homem rapta ela, abusa sexualmente dela, e ela começa a bajular esse homem. Ela começa a tentar dizer que entende ele, que gosta dele. Alguém que poderia ver diria, nossa, mas isso é aquela síndrome de Estocolmo, que a vítima se apaixona pelo seu agressor? Na verdade, é a maneira que ela conseguiu sobreviver. De tantas vítimas que esse homem fazia, ela sobreviveu, ele deixou ela ir. Tudo porque ela agiu dessa forma de bajulação com ele. Numa situação em que a vítima é ela e o agressor, não tem mais ninguém, não existe outro tipo de maneira da pessoa conseguir escapar daquela situação, ela vai tentar sim, através da manipulação, né, através da extorsão, através da bajulação, conseguir alguma vantagem para si enquanto vítima com aquele agressor. Então eu acho que o comportamento da Lolita é mais do que normal, né? Ela só contava com ela mesma, então ela tinha que fazer alguma coisa para si. A situação dela não podia ser pior. Ela convive com o abusador dela. E se alguém não está convencido do que eu estou dizendo, eu separei aqui 8 passagens do livro em que o próprio Humbert vai deixar a bola picando para nós, pra gente entender como a Lolita se sente. Eu vou ler para vocês. Na página 185 ele diz: quanto tempo eu achava que ainda íamos continuar vivendo em chalés sufocantes, fazendo aquelas imundícies um com o outro e nunca nos comportando como pessoas normais? Isso foi o que a Lolita disse para ele. Na página 194 ele diz: nunca ela vibrava ao meu toque. E um estridente, o que você acha que está fazendo? Era só o que eu recebia em resposta aos meus esforços. Na página 197, e ela chorava em meus braços, uma tempestuosa salva de soluços depois de uma das súbitas alterações de humor que se tinham tornado tão frequentes no curso daquele ano, de resto admirável. Na página 205, e os soluços dela à noite, toda noite, assim que eu fingia adormecer. Verifiquei que Lou estava profundamente adormecida, a boca aberta, numa espécie de espanto mudo diante da vida curiosamente sem sentido que arquitetamos para ela. Arquitetamos, é ele no plural, isso está na página 251. Página 269. Sempre animada, como tão raramente ficava na vida sombria que levava em casa. Na página 329, nada poderia levar minha Lolita a esquecer a perversa luxúria que eu lhe impingir. A página 330, para mim, é a maior prova, porque aí passou o tempo, né? Ele já tá sem a Lolita, ela já conseguiu escapar dele, e aí parece que ele começa a dar uma revisada nas coisas que aconteceram com um pouquinho mais de ponderação. E ele diz, uma vez ele estava caminhando com a Lolita e uma amiga, e aí a Lolita vira para a amiga dela e diz assim: sabe, o pior da morte é que deixa você completamente só. E aí ele fica abismado pela ideia de que simplesmente não sabia de nada sobre o que pensava minha querida, sendo bastante possível que por trás dos horrendos clichês juvenis
regiões adoráveis de luz branda, absolutamente interditadas em mim com meus farrapos, né? Então, quer dizer que ela tinha, assim, toda uma maneira profunda de ser e que ela não se abria com ele, ela fechava isso para ele, mas poderia se abrir com outros. Ela protegia sua vulnerabilidade com a armadura da impertinência e do tédio sistemático. Ela se protegia dele de alguma forma, protegia a vida pessoal dela, quem ela realmente era dele. Essa parte que eu li para vocês agora é da 331. Na página 330, ele fala assim, que por acaso ele pegou ela se olhando no espelho do banheiro. E aí ela se olhava com uma expressão em seu rosto, uma expressão que não sei descrever exatamente, uma expressão tão perfeita de desamparo que parecia converter-se numa máscara de inanidade quase confortável só porque era o limite extremo da injustiça e da frustração. Então, assim, que ela estava triste, depressiva, deprimida, terrivelmente insatisfeita com aquela vida, sobra nesse livro muitos argumentos pra gente perceber isso. Então, como eu falei, assim, né, a gente vai chegar um ponto que a Lolita vai fugir dele e passam-se 3 anos dele sem ela. E no fim do livro, eu falei que ia dar spoiler, né? Então no fim do livro, ele encontra a Lolita de novo e ela tá morando numa casa que é realmente muito ruim, né? Uma casa muito pobre, num bairro muito pobre, e ela tá casada com um rapaz que ela realmente, aparentemente, parece gostar dele, e ela tá grávida, já quase tendo a criança, e mesmo nesse momento, ele fica perguntando pra ela, com quem tu fugiu aquela vez? Quem te sequestrou? Por que tu me traiu? Ele fica, mesmo nesse momento, que ele vê que ela tá numa situação tão difícil, de tanta vulnerabilidade, ele tá querendo que ela console ele. Então, esse pra mim é um dos pontos máximos que mostra quão egoísta ele era e quanto ele não se preocupava verdadeiramente com ela. Ele sempre se preocupava primeiro consigo mesmo. Para vocês nesse vídeo, eu deixei as minhas impressões gerais sobre Lolita. A minha intenção mesmo era dizer que o livro, ele tem seu valor. É um livro muito interessante, ele consegue ser engraçado. É um livro que, na minha impressão, o grande mérito dele é que o autor, Nabokov, conseguiu construir toda uma narrativa com base numa pessoa muito pouco confiável, e o nosso desafio de leitor aqui é perceber o que realmente aconteceu em certos momentos, que é diferente do que talvez o Humbert tenha nos contado. Isso eu acho realmente muito interessante, esse fato da narrativa dele. E eu quis expressar para vocês toda a minha impressão a respeito do livro, de como a Lolita foi silenciada e sofreu mesmo na mão dele. Ela não foi uma pessoa que tirou vantagem da situação. Ela fez o que ela pôde para tornar a existência dela um pouco mais amena. Esse livro tem um prefácio, só que esse prefácio, vocês não se preocupem, algumas pessoas não gostam de ler o prefácio porque o prefácio dá spoilers. Só que esse prefácio, ele faz parte da história, porque quem escreveu esse prefácio foi um personagem. Então o prefácio, ele faz parte da história do livro, vocês podem ler com tranquilidade, porque é o que o autor quis, que vocês começassem realmente o livro pelo prefácio. E o pós-fácio, sim, é que foi alguém que escreveu. E nesse pós-fácio eu me dei conta que eu deixei passar uma coisa. Então eu quero alertar vocês quanto a isso na hora da leitura de vocês. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver que no prefácio, né, o prefácio esse que faz parte da história, esse homem que está escrevendo, que é o John Ray, ele vai nos contar o que aconteceu com os personagens, ou seja, com as pessoas aqui relatadas na história do Humbert, o que aconteceu com elas no fim das contas. E eu li, mas não fiquei com essa informação na cabeça. E quando eu cheguei aqui no prefácio, que eu me dei conta que realmente aconteceu com os personagens. Eu voltei no início e li de novo. Então, prestem atenção, coloquem um marcador aqui no que aconteceu com os personagens. E no fim da história, vocês voltem aqui, leiam de novo, que vocês vão se dar conta do que aconteceu com muita gente boa nesse livro. É que o Humbert não saberia nos dizer o que aconteceu com esses personagens. Então, o início da história é a chave para realmente conhecer o final de muitos personagens da história. Então, atentem, façam uma marcação aqui. Eu queria agradecer muito por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, deixem comentários. Vocês ajudam muito o canal a crescer com isso, tá? Então eu agradeço vocês terem visto até aqui e até o próximo vídeo.